Gente, amorecos! Olha, é um bônus para nossa aulinha sobre febre amarela, tá certo? Vamos começar falando sobre clínica, parte clínica, anamnese, fisiopatologia, o diagnóstico e tratamento, beleza? Então se liga aí que é para você complementar com aquela aula que eu já havia deixado para vocês sobre esse conteúdo, beleza? Então você vai agregar essa parte relacionando a febre amarela, todos os conceitos que eu havia passado, essa parte histórica, tratamento, quadro sintomatológico, e depois tem um mapinha de conceito aí para você caracterizar todos esses pontos, todas essas nuances que a gente havia comentado, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para a gente começar pela anamnese e o quadro clínico. Vê só, observa bem o seguinte, quando a gente fala na parte clínica, eu tenho a febre súbita, nós vamos encontrar calafrios, dor de cabeça intensa, como a gente havia destacado na nossa primeira aula. Dores pelo corpo, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza e icterícia. Mas Emerson, tu não falasse em icterícia. É por isso o nome da doença. Lembra que a gente havia comentado que icterícia é a pele amarelada, os olhos amarelados, tá? E em alguns casos, hemorragia. Lembra também que eu havia falado que o AS, o ácido acetil salicílico, ele não é indicado nem na o indivíduo que está com dengue, nem com a febre amarela, beleza? Fisiopatologia, vamos ver como é que funciona, como é que é o funcionamento dessa doença, tá? Ocorre lesão vascular, isso é o fato, né? Em virtude exatamente da presença da hemorragia, hipóxia, e essa hipoxemia, você vai encontrar também o hipofluxo, no que se diz respeito ao sangue. Eu tenho uma condição caracterizada como hipovolemia, uma lesão medizonal, tá certo? Medial em relação ao corpo, é extensa a lesão tecidual, isso é um fato, e para a célula, quando a gente chega citologicamente, eu tenho o processo de apoptose, que é a morte programada da célula, beleza? E no caso a resposta inflamatória, ela é escassa. O diagnóstico simples, biópsia, né? Em necrópsias, eu posso utilizar o PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, e a sorologia. O tratamento é um tratamento de suporte. Você não tem um medicamento específico para a febre amarela, tá? Você vai encontrar hidratação, você vai tratar todo aquele quadro de sinais e sintomas com antipirético, né, para diminuir a temperatura, não pode deixar chegar a 40 graus, a 39 graus. O ideal é se manter ali nos 37, 36,5 e muita hidratação. Prevenção. Vacinação é o top, tá certo? Ocorre em todo o território nacional. Controle do vetor, importantíssimo. Tanto o hemagogos quanto o sabetes e as duas espécies, tanto o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. E vigilância dos macacos no que se diz respeito ao ambiente silvestre. Um ponto importante é uma doença de notificação compulsória, isso aí eu não havia colocado para vocês. Normalmente no curso de enfermagem a gente aborda esse tipo de situação, a notificação compulsória. Existem doenças como tuberculose, AIDS, o próprio Covid, devem ser anotadas uma planilha específica para ser enviado para o Ministério da Saúde, beleza? Então, esse tipo de padrão é chamado notificação compulsória. E, para a gente fechar a nossa aulinha com chave de ouro, é uma doença viral exantemática, né, clássica, que formam os chamados exantemas na pele, beleza? Então, isso aí, junto com o conteúdo da primeira aula, tem mais ou menos uns 3 a 14 minutos, dá para a gente fechar o conteúdo programado sobre febre amarela, beleza? Um beijão, tudo de bom, grande abraço.